Seguimento ao projeto de extensão do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, com apoio do programa de pós-graduação em Filosofia, nível de mestrado também da universidade. Não apenas o apoio, mas a própria produção é feita também pelo mestrado. O projeto intitulado Estudos Avançados em Filosofia, que neste ano de 2013 recebeu como subtítulo, para esse projeto, pensar a modernidade, o mundo atlântico e o Brasil. Como convidado especial do Departamento de Filosofia, Jarbas Lazari, um intelectual autodidata que mora nessa cidade, acompanha o Departamento de Filosofia há pelo menos 25 anos, praticamente desde a formação do Departamento de Filosofia e bem antes da formação do mestrado em Filosofia. Então estamos já na quinta conferência, que hoje intitula-se Gente Comum Fazendo o Incomum, a criação de uma democracia selvagem plebeia no mundo atlântico, séculos 17 ao 19. Passo então imediatamente a palavra ao nosso conferencista. Gente comum fazendo o incomum. Claro que isso não ocorreu pela primeira vez no que eu denomino mundo atlântico. A gente comum fazendo incomum, temos como um grande acontecimento a criação da política na Grécia clássica, entre os séculos 8 e 5 a.C., através de um processo, um movimento, que a gente não pode pensar estaticamente, ou seja, através de conflitos entre diferentes grupos sociais, que a gente pode genericamente definir como os artesãos, os camponeses pobres, e os grupos dominantes, ou as oligarquias, a aristocracia na Grécia clássica, em algumas cidades se configurariam polis democráticas. E o caso mais conhecido, paradigmático, e temos maiores informações históricas, Atenas. Portanto, aí temos a invenção pelo mundo, do que genericamente também denominaríamos, já quase cometendo um anacronismo, porque seria um termo mais moderno, os de baixo da hierarquia social, camadas populares, mas enfim, artesãos, camponeses, inventaram a política, inventaram a democracia, e num processo complexo de lutas políticos sociais, constituíram uma democracia direta. Ou seja, no século V, com a reforma de Clístenes, já está constituída, configurada a democracia direta ateniense. Roma, a república. Roma, na sua experiência histórica republicana, não configura efetivamente uma democracia direta como no caso de Atenas. Nós temos, portanto, aí uma república oligárquica, onde efetivamente há um conflito social, que poderíamos denominar um conflito de classe, entre os patrícios e plebeus, mas não é efetivamente a configuração de um autogoverno, de uma democracia direta. Desde já, sempre, não podemos nos esquecer que a democracia direta ateniense, como em outras cidades da Grécia clássica, é entre os adultos, entre os homens livres, os cidadãos, ou seja, ela exclui as mulheres e ela também tem uma intimidade com a experiência escravista, escravocrata, que em Atenas é bem expressiva, assim como o será, de forma intensíssima, na Roma republicana e, é claro, na Roma imperial. Mas a singularidade na qual nos vamos ater mais hoje é a democracia selvagem plebeia do Atlântico. Desde já, devemos esclarecer o termo democracia selvagem. Claude Lefort, filósofo francês do século passado, que nasceu em 1924 e faleceu há uns 4 ou 5 anos, portanto já no século XXI, usa esse termo expressando o caráter intempestivo, o caráter da dinâmica da democracia. Como a democracia não é um fazer-se fechado, mas sim é um processo histórico onde grupos sociais questionam o estabelecido, questionam regras e formas de desigualdade e dominação. Nós sabemos bem também que Claude Lefort
trabalha no sentido de pensar a aventura, o que ele denomina a invenção democrática, como algo marcado pela invenção constante, criação constante de direitos. Democracia selvagem também é utilizada por Miguel Abençor, outro filósofo francês, de 1939, autor do Novo Espírito Utópico, Democracia contra o Estado, na esteira de Lefort, mas utilizando o termo democracia selvagem, como também ele utiliza o termo democracia insurgente, no sentido de uma democracia que se debate, que entra em antagonismo com o próprio Estado. Portanto, diferente de Lefort, que de certa forma não trabalha a ideia de uma democracia para além do Estado, pelo contrário, Lefort fala que a democracia é marcada na sua aventura moderna pelo conflito entre, e aí ele está inspirado em Maquiavel, entre os grandes e o populo diminuto, ou seja, a plebe, uma dinâmica conflituosa, mas Lefort renuncia à perspectiva e à própria noção de autogoverno, de uma democracia direta. Já Abençor, quando trabalha esse termo democracia selvagem ou democracia insurgente, desenvolve ele, em especial nesse livro Democracia contra o Estado, num sentido de questionar, antagonizar o Estado, ou seja, os movimentos democráticos no mundo moderno ocidental, nos seus aspectos mais radicais, são capazes de se colocarem no sentido até de ultrapassar o marco do Estado moderno, do Estado de direito. E por que democracia selvagem plebeia do mundo atlântico? Vários historiadores, nas últimas décadas, e em especial um livro já publicado no Brasil, que é a Hidra de Muitas Cabeças, dos historiadores Peter Linebaugh e Marcus Rediker, foi publicado há alguns anos atrás pela editora Companhia das Letras. Esses dois historiadores em especial vão trabalhar inúmeros movimentos, sedições, revoltas, onde há a presença em comum de trabalhadores escravos africanos nas Américas, trabalhadores que vêm como servos por contrato, ingleses, irlandeses, e por outro lado, população indígena, segmentos da população indígena ameríndia nas Américas, e eles aí são centrados mais, claro, no mundo do Atlântico inglês, de língua inglesa, e, portanto, no caso das Américas, trabalhando mais o Caribe e o que hoje são territórios dos Estados Unidos, da América do Norte. Portanto, eles não trabalham o Atlântico Sul, o nosso Atlântico em especial, mas eles evidenciam a conexão destas lutas nas Américas, desses grupos sociais que eu enunciei agora há pouco, com a plebe urbana, os camponeses e o que nós podemos dizer, os primórdios da configuração do proletariado na Inglaterra e em outros países europeus, em especial na Inglaterra. Portanto, quando eu falo da democracia selvagem do mundo atlântico, eu estou me remetendo a uma experiência histórica múltipla, complexa, que tem antecedentes já na luta dos camponeses desde o século XII ao XVII na Europa, em especial na Europa Ocidental, não só nesta. Também nas cidades italianas, e aí o período do próprio Renascimento, ou seja, o humanismo cívico, a luta delas por autonomia diante do Sacro Império Romano Germânico, mas também por parte das camadas populares, que nós podemos usar de novo o termo plebe, antagonizando os grupos dominantes, configurando manifestações de democratização, de desejo de maior liberdade e igualdade. Cidades estas na Itália, que nesse período, séculos XIII, XIV, XV, vai haver esse conflito entre as oligarquias, as aristocracias locais e essas camadas populares urbanas. São antecedentes, portanto, com as revoltas camponesas na Europa, desse movimento, desse jogo, aonde, com a expansão imperialista e o surgimento e o desenvolvimento do capitalismo nos séculos XVI, XVII e XVIII, tendo como principal núcleo a Inglaterra, o tráfico de escravos,
que se expande enormemente a partir do século XVII, XVIII, com a presença inglesa muito forte, especial século XVIII. A montagem de colônias e a grande propriedade e a produção de artigos como vai ser importante no território da América do Norte, o tabaco, o açúcar central nessa história, o açúcar vai ser decisivo. Essa constelação de processos e fenômenos históricos, e em meio a ela, vai haver essa aventura democrática, esse questionamento dessa expansão imperial, desse processo de escravização, do próprio tráfico de escravos. E isso começa com um processo que tem raízes inglesas, o que o Christopher Hill, historiador inglês, chama o mundo de ponta cabeça. Um livro também publicado há muito tempo no Brasil, na década de 80, se eu não me engano. Neste livro do Christopher Hill, O Mundo de Ponta Cabeça, se evidencia que grupos radicais religiosos e grupos que não têm uma dimensão explicitamente religiosa vão configurar movimentos democráticos radicais, questionando a república, a breve experiência republicana na Inglaterra, depois a retomada do Estado monárquico inglês, a breve experiência, que eu diria, republicana, sobre o comando do Lord Protetor, Oliver Cromwell, esse período. E nesse período ocorre, na década de 40 do século XVII, estamos falando, portanto, nos anos 1640, aquilo que o Christopher Hill é um mundo posto de cabeça para baixo. Então, são camponeses, são trabalhadores itinerantes, são aqueles que são denominados segundo os códigos legais da época de combate à vadiagem, como os vadios, os que não estão empregados, então, os que não estão sob domínio da disciplina do assalariamento, que está em expansão naquele momento na Inglaterra. Estamos num momento, portanto, de uma dinâmica intensa das relações capitalistas, inclusive no mundo rural. As propriedades comuns são ameaçadas pela privatização. Então, a propriedade privada no mundo rural está em expansão, no sentido de uma mercantilização radical. Portanto, a dinâmica capitalista está acentuando-se sua selvagem capacidade de mercantilizar tudo. E contra isto, antagonizando-se a isto, camponeses, trabalhadores rurais, já sem terra, a plebe urbana, que vai ser um núcleo de uma futura classe operária britânica, vão configurar inúmeras revoltas, inúmeras lutas. E junto a isso também, o surgimento de um exército novo tipo, que é algo inusitado na história universal, a gente pode dizer, depois da configuração dos oblitas, ou seja, aquilo que nas polis democráticas é a configuração, é a constituição de uma formação militar nucleada no cidadão, o cidadão soldado. Isso ocorre de forma intensa na Atenas clássica, se constitui na Atenas clássica e outras polis democráticas. E o exército novo tipo, na década de 40 do século XVII, constitui uma inovação, onde soldados elegem seus representantes, os agitadores, assim denominados, para levantar reivindicações juntos aos seus oficiais. Então, vocês veem a configuração democrática em termos do exército, na década de 40 do século XVII, na Inglaterra, e todas essas outras manifestações plebeias, populares, e isto tudo com a expansão imperial do capitalismo inglês, com a configuração e a ida de servos, trabalhadores em termos de contrato, servos por contrato, ingleses, irlandeses, há também a expansão imperial para a Irlanda, e milhares de irlandeses são, na verdade, mandados praticamente à força para, expulsos da Irlanda, vão parar na América do Norte, e também o Caribe, no domínio inglês, a Jamaica. Então, existe uma dinâmica aí da América da Europa para as Américas, e, por outro lado, África, com o tráfico de escravos, a mão de obra escrava tão importante nesse processo no século XVII. E começam a surgir também revoltas, onde, como eu já disse anteriormente,
Trabalhadores escravizados africanos. Esses servos por contratos, muitas vezes, se unem, e às vezes até com a participação de segmentos indígenas na América do Norte, em especial, contra a dominação, as formas já, vamos dizer, capitalistas, coloniais que se configuram no século XVII e XVIII. E essa dinâmica também volta para a Inglaterra, ou seja, escravizados que conseguem a sua liberdade, alguns, vão participar de uma população expressiva negra em Londres, por exemplo, que chega a ser, por volta da década de 1760, chega a constituir mais de 20 mil, ou quase 20 mil pessoas, a população negra em Londres. Ou seja, ex-escravos que em Londres vão, a maior parte ocupando não só mulheres, mas trabalhos como de prestação de serviço doméstico, vamos dizer assim, trabalhos domésticos junto às elites comerciais, da aristocracia e política em Londres, e também trabalhos no Porto londrino, que é um grande centro de efervescência econômica e político-cultural. Inclusive, há um caso paradigmático, que é o Olodoaiquiano, que eu falei já anteriormente nesse ciclo, em outra palestra, que é uma figura que ele escravizado na África Ocidental, ele é do povo Igbo, e ele, escravizado, vai conseguir a sua liberdade e vai voltar para a Inglaterra. Em Londres ele vai morar com o casal, com William Blake e sua esposa, a grande figura, uma das mais importantes figuras da cultura inglesa do século XVIII. E com William Blake ele vai conviver com esse movimento plebeu democrático radical londrino. E o Olodoaiquiano vai ser uma figura importante na articulação, na luta também contra o tráfico de escravos e contra a escravidão. Luta que vai ter um importante resultado, uma importante vitória, quando em 1807 acaba o tráfico de escravos para os domínios do Império Britânico. Cessa em 1807, vejam, bem antes do que ocorre em termos de Brasil, que o tráfico de escravos realmente acaba na prática em 1850 e 51. Mas o Olodoaiquiano, portanto, é uma figura nessa articulação com um movimento que antagoniza o tráfico de escravos, a escravidão, e um movimento democrático de organização de uma plebe urbana que já é os primórdios do movimento operário britânico. Tanto que a Sociedade Londrina de Correspondência, que é uma forma associativa de democracia radical, onde não há dirigentes e dirigidos, onde se reuniu de forma a que alguém secretariava as reuniões, mas havia uma discussão livre, debatendo assuntos em comum daquele grupo de trabalhadores, ou seja, é o início, os primórdios do que seria o movimento operário inglês, se constituindo já de uma forma democrático-radical, sem se burocratizar como ocorreria depois na dinâmica de vários sindicatos ao longo, em especial, da segunda metade do XIX e início do século XX na Europa Ocidental e em termos mundiais. Portanto, nós estamos numa dinâmica envolvendo, por isso, o mundo atlântico, um mundo que é tramado nessa expansão capitalista imperial, e onde a Inglaterra é uma potência central, mas também ocorre a expansão colonial francesa, também temos a holandesa, e a história democrática e as lutas democráticas holandesas são importantes também, assim como as francesas. E as francesas, não podemos esquecer, a própria Revolução Francesa faz parte das revoluções do mundo atlântico, como a Revolução da Independência norte-americana, e nelas emergem formas de articulação e de demandas democrático-radicais, que vão ser derrotadas. Na própria Revolução Francesa, para a gente não esquecer que ela é muito importante porque ela vai se conectar e vai ser inspiradora para a Revolução Haitiana, que é a grande revolução e a única revolução vitoriosa dos escravos na história humana. Então ela tem uma importância extraordinária na história da humanidade. Há revoltas de escravos inúmeras na República Romana, a gente sabe muito porque foi divulgado até pelo cinema, Espartacus, a figura de Espartacus como um líder escravo, mas há inúmeras revoltas no período da República como do Império Romano. Já na Atenas, na Grécia Antiga, já não há essa dinâmica de revoltas de escravos como há na experiência republicana e imperial romana. Mas a Revolução Haitiana é um marco, e conectada a ela temos a Revolução Francesa, de 1789.
nós geralmente ficamos marcados pela presença dos girondinos, dos jacobinos, o que ocorre depois, que vai desaguar em Napoleão. Mas é muito importante não esquecermos que é uma democracia revolucionária em atuação. A plebe urbana, as seções parisienses configuram formas de autogoverno que criam uma democracia selvagem, vamos usar a denominação, na França do final do século XVIII, em especial Paris, do final do século XVIII e início do XIX. Há um historiador francês chamado Daniel Guérin, em Braços Nus, são livros que ainda não foram publicados no Brasil, há edições portuguesas em Portugal. Daniel Guérin, em Braços Nus, trabalha essa questão dessa auto-organização. Isso também é enunciado, de determinada forma, por Hannah Arendt, no livro dela sobre a Revolução. Sobre as revoluções, ela também fala dessas formas de democracia direta nas seções parisienses. Como ela também fala que isto ocorre na Revolução da Independência dos Estados Unidos, em 1776. Portanto, nós temos a Revolução Norte-Americana, onde também há a presença de uma plebe urbana importante. Por outro lado, uma plebe urbana em Paris e outros centros urbanos franceses vão constituir essas revoluções do Atlântico e um processo democrático radical que questionava o domínio do Estado dessa dinâmica e, é claro, questionava as classes proprietárias, questionava a expansão capitalista que ocorria nesse final do século XVIII, início do XIX, que nós não podemos esquecer. É um momento da Revolução Industrial, é um momento, portanto, da configuração dos primórdios das relações sociais do capitalismo industrial, que Marx examina vários aspectos dessa dinâmica na sua obra clássica importante, O Capital. Portanto, nós temos aí inúmeros movimentos, revoltas, motins ocorrendo nas Américas, na Europa, as grandes revoluções, a Revolução Norte-Americana da Independência, a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana, que vai configurar depois, no início do século XIX, o segundo Estado independente nas Américas. O primeiro é os Estados Unidos, depois o que seria a República Haitiana. A grande vitória, a única grande vitória de uma revolução feita por escravos, e nesse caso, escravos africanos. Essa dinâmica extraordinária do mundo atlântico, e que envolve, é claro, o tráfico de escravos e o processo da escravidão nas Américas, vai ocorrer inúmeras misturas, inclusive no sentido cultural. Portanto, eu criei um conceito que eu utilizo muito no programa de rádio que eu tenho, o Samba Liberdade, que é o conceito do lúdico libertário. O que eu quero dizer com lúdico libertário? Que a cultura política do mundo atlântico, esses trabalhadores escravos, esses trabalhadores servos por contratos, servos, então você fazia um contrato, era servo o inglês, o irlandês, por 6, 8 anos. Portanto, ele não era escravo como o africano que era escravizado e, portanto, a princípio ele era escravo até sua morte. E sabemos que o nível de alforria na América colonizada pelos ingleses é muito baixo comparado com a América portuguesa, o que hoje é o Brasil. Portanto, nessa dinâmica aí, onde tem o trabalhador por servo por contrato, o trabalhador escravo, segmentos da população ameríndia, indígena nas Américas, trabalhadores que estão já num processo de salariamento, seja na Europa e nas próprias Américas, mas nessas dinâmicas, em especial no nosso continente, nas Américas, vai haver trocas em termos de formas de dança, de música, de religiosidade. Por exemplo, na Revolução Haitiana, já a pesquisa histórica mais recente evidencia que o voodoo, religião que vem da África Ocidental, foi importante na trama, nas articulações que resultam e configuram a Revolução Haitiana. Assim como a cultura política do Atlântico vai ser trabalhada por a dança e pela música. Ou seja, a dança e a música, que em várias experiências humanas podem ser somente uma dimensão cultural ou uma dimensão religiosa, geralmente religião e música em vários povos ao longo da história humana estão imantadas, ou seja, onde a dança e música há uma manifestação religiosa,
No caso das Américas, como diz o livro Atlântico Negro, do autor Paul Giraud, dança e música vão ser, per si, formas de ação política. Portanto, por isso o lúdico libertário, ou seja, são manifestações lúdicas que às vezes podem ou não estar conectadas com elementos religiosos, mas elas configuram elementos de criação de uma cultura política que se manifesta em termos de exigências de ampliação da liberdade e da igualdade, antagonizando-se contra formas de opressão e dominação, mas em tudo isso está dança e música. Isso vai marcar o século XIX e o XX. Isso, por exemplo, vai marcar o próprio século XIX brasileiro. O Porto do Rio de Janeiro é um exemplo de efervescência, de encontro dessas plebes urbanas, o homem livre, pobre, branco, o livre, negro, o trabalhador escravo, o ex-escravo que conseguiu a sua liberdade, portanto ele é um liberto. E no Porto do Rio de Janeiro vai ser um dos centros que vai se configurar ao longo do século XIX uma cultura política dos pobres, cariocas, no caso do Rio de Janeiro, e outros centros urbanos, Salvador, Recife, e onde vão se inventar ao longo do século XIX e início do XX gêneros musicais, formas de dança populares, e imantado com isto, manifestações de religiosidade também. Podemos, por exemplo, falar da capoeira. A capoeira vai ser uma manifestação muito importante na cultura popular do Rio de Janeiro, de Recife, de São Luís do Maranhão, de Salvador, do Recôncavo Baiano, uma cultura portuária muito forte em termos dos trabalhadores dos portos nessas cidades, e uma cultura, portanto, que vai ter um significado político também, porque expressa o desejo da autonomia desses grupos populares, onde há escravos, e na segunda metade do XIX, onde há uma presença cada vez maior do ex-escravo, do negro que nasce livre, ou até que consegue a sua alforria, portanto é um liberto. Então vocês veem, é uma miríade de manifestações, as mais diversas, onde nós temos também a dança e a luta, a dança e a música, religiosidade, tramando um mundo atlântico de diversos grupos sociais muito heterogêneos, mas que em determinados momentos vão tecer em comum motins, revoltas, rebeliões, e vão participar até, com certa autonomia, em movimentos revolucionários, em grandes revoluções, como a Revolução Norte-Americana da Independência, a própria Revolução haitiana. Portanto, esse é um mundo atlântico e uma democracia selvagem. Uma democracia, é claro, e uma perspectiva político-cultural que vai ser derrotada. Temos que evidenciar isto, que esse caleidoscópio de manifestações político-culturais vão ser derrotadas, porque vai se afirmar ao longo do século XIX a ordem capitalista, os estados nacionais vão se constituir nas Américas, vão se consolidar os estados nacionais modernos na Europa ocidental. Portanto, não estamos diante de uma vitória, ou de um processo histórico que será vitorioso. Ele terá, sim, momentos de vitória. Por exemplo, eu já citei há pouco, o fim do tráfico de escravos, há um movimento democrático que reúne inúmeras camadas sociais, e onde há participação de ex-escravos, como eu mencionei, a figura do Elodoaequiano, o fim do tráfico de escravos em termos do domínio britânico, do Império Britânico, em 1807. Também fazem outras vitórias as conquistas democráticas, com todos os seus limites, que são consagradas pela Revolução Norte-Americana e pela Revolução Francesa. Mas no caso da Revolução Norte-Americana, não podemos esquecer que inicia-se algo singular e que geralmente a filosofia política ocidental omite, que é o caso de que é uma república. O primeiro Estado independente nas Américas, a República Norte-Americana, é uma república escravista. Apesar de que os estados do norte dos Estados Unidos, a partir do início do século XIX, predomina o fim da escravidão, e o sul dos Estados Unidos é onde é o grande local da expansão da escravidão até a Guerra da Secessão, que ocorre entre 1861 e 1865, mas, na verdade, a estrutura política e econômica toda dos Estados Unidos, da República Norte-Americana, até a Guerra da Secessão, tem suas fundações nas relações de trabalho escravistas.
Portanto, é justo e correto designar os Estados Unidos, até a Guerra Civil Norte-Americana, a guerra chamada da Secessão, como uma república escravista, apesar de não haver trabalho escravo em vários estados do Norte. Apesar disso, estamos diante de uma república escravista. Mas, enfim, essa constelação de práticas político-culturais vai nos dar um legado extraordinário. Por exemplo, se a gente pensar no século XX, no jazz, no blues, na importância do blues depois em termos da configuração do rock em meados do século XX, no samba, na questão da música afro-cubana, todos eles têm a ver com essa história e esse passado, dessa constelação que eu denomino, através desse conceito, o lúdico libertário. E aí, através dessa míriade de formas de lutas sociais, essa democracia selvagem plebeia do mundo atlântico. Essa democracia selvagem, portanto, é um conjunto de eventos e manifestações que é ocultada, que não é pensada pela filosofia política ocidental. A filosofia política ocidental quase dá um pulo, pensando em termos das revoluções do Atlântico, as plebes e o campesinato, no caso da Revolução Francesa, ou da Revolução Inglesa, da década de 40 do século XVII, falam da Revolução Gloriosa do final do século XVII. Mas, por exemplo, a Revolução Haitiana geralmente não é levada em conta como uma das revoluções importantes do mundo atlântico. Isso expressa um limite, portanto, profundo da filosofia política acadêmica ocidental, ou seja, a incapacidade dela levar em conta esse conjunto de eventos e de significações que foram criadas por esses grupos sociais e que fazem parte amplamente dessa poética da política, que eu uso como um termo para denominar essa aventura extraordinária que vem Deus da Grécia clássica, que é a aventura onde homens e mulheres comuns criaram a liberdade. Porque pensemos bem, não faz parte da natureza humana um destino de liberdade. Ou seja, é a criação política, a criação da política e da democracia na Grécia Antiga que abre essa primeira ruptura. Claro que já poderiam muitos questionar, na esteira, por exemplo, do antropólogo francês, anarquista Pierre Clastres, e as sociedades ameríndias, que o Pierre Clastres trabalha, os guaranis, os tupinambás, eles não tinham formas, enfim, sociais onde não havia Estado, por isso sociedade contra o Estado, como eu já me referi em outra palestra. Portanto, eles não teriam criado a política e a democracia, não haveriam formas democráticas aí. E, assim como coletividades, na Rússia, se fala do mir, formas camponesas, sem domínio da propriedade privada, ou seja, aí também não haveriam formas sociais onde não se constituiria dominantes e dominados, e, portanto, sem Estado. A grande questão é a seguinte: as sociedades ameríndias, assim como outras, onde não havia Estado, onde não havia grupos dominantes e dominados, por que nelas não se constitui plenamente a política e a democracia? Ao contrário de sociedades onde havia grupos dominantes e dominados em conflito, mas onde não há propriamente Estado, como no caso das democracias diretas na Grécia clássica e na polis ateniense em especial. Porque no mundo grego clássico que em algumas cidades, em especial Atenas, mas não só nesta, que se criou a política e a democracia, e que é retomada na aventura democrática moderna, inclusive nessa constelação histórica que eu denomino a democracia selvagem do mundo atlântico. Porque, não havendo Estado e não havendo dominantes e dominados, por exemplo, nas coletividades guaranis e tupinambás, com o qual os europeus, os portugueses em especial, se encontraram na América do Sul, quando aqui chegaram no século XVI, apesar de não haver dominantes e dominados e não haver Estado, eles estavam submetidos aos seus ancestrais, à lei dada. Como inúmeras formas sociais ao longo da história humana, as normas sociais, o modo de viver, era configurado e colocado como sua fonte os ancestrais, a nossa lei, as nossas regras principais que configuram o nosso modo de viver, são instituídos a partir de uma fonte extrasocial, que é colocado como
que nos antecedem, nossos antepassados, nossos ancestrais. Portanto, apesar de não haver dominantes e dominados nessas sociedades ameríndias, como em outras, a gente poderia também falar na África e na própria Europa, e apesar de não haver Estado, elas estão submetidas a uma forma de heteronomia. Heteronomia, eu quero dizer, a um outro, uma fonte extrasocial, que são as regras configuradas ou colocadas como configuradas pelos nossos ancestrais. E nós vivemos sobre essas regras, nós não as questionamos. Se nós casamos aos 13 anos, assim nós continuamos casando. Se as mulheres fazem certas atividades, elas vão continuar fazendo aquelas atividades. Se os homens fazem só outras atividades, eles vão continuar fazendo. Isso não é questionado. Portanto, não há uma criação explícita da política. Num sentido dialético, implicitamente a política está ali, mas ela não é explicitada. Portanto, não há uma efetiva, uma plena invenção da política, invenção da democracia. Porque a política e a democracia é aquele tipo de forma social onde as regras herdadas são questionadas por nós. Se as mulheres querem questionar numa sociedade ou num movimento democrático, dizendo, não, por que os homens também não participam nessas tarefas junto conosco? Porque só nós devemos fazer isso. O movimento democrático é um processo onde as mulheres podem questionar. E elas questionaram e mudaram o seu estatuto. E isso faz parte da história da modernidade ocidental. O direito das mulheres votarem, por exemplo, ou entrarem na universidade, isso não foi caído do céu, é claro. Isso é uma conquista de lutas sociais das mulheres, que faz parte de movimentos democráticos do mundo moderno ocidental. Então, a criação da democracia e da política ocorre plenamente, e nesse aspecto eu concordo radicalmente com Castoriadis, com o filósofo grego francês do século passado, sobre o qual eu falei na terceira palestra desse ciclo. Concordo com Castoriadis. A política e a democracia são criadas ali. E, portanto, não há política plenamente, nesse sentido, democrático radical, nessas formas sociais onde não havia Estado e não havia dominantes e dominados, mas havia heteronomia. E a heteronomia é rompida parcialmente com essa criação, na Grécia clássica, nessas polis democráticas, nessa criação da política, da democracia, da filosofia, da historiografia. Mas uma grande transformação ocorre com o mundo moderno ocidental. Essas cidades italianas que eu falei anteriormente, a partir do século XII, XIII, XIV, a plebe urbana, as revoltas do campesinato questionando o domínio de seus senhores, dentro de uma dinâmica onde eles utilizam significações e trabalham com significações religiosas. Então eles trabalham com a ideia do milênio, ou seja, uma ideia milenarista de um mundo sem dominantes e sem dominados. Tudo isso começa a emergir uma nova ruptura, que vai ser muito mais radical que a grega clássica. Por que mais radical? Porque ela vai questionar, por exemplo, a própria questão da escravidão. Onde há escravidão na Europa vai começar a se questionar. E vai haver expansão do assalariamento, sem dúvida, que vai configurar outras formas de dominação. Mas o trabalho escravo vai ser questionado na Europa. E mesmo nessa expansão que ocorre radical nas Américas, com o trabalhador escravizado que vai das Áfricas para as Américas, no século XVII, e em especial no XVIII e XIX, vai se configurar movimentos democráticos abolicionistas contra o tráfico de escravos e contra a escravidão. E vai surgir com a expansão do capitalismo, seja no mundo rural europeu e mundo urbano europeu, e também com a expansão imperial para as Américas, vai se configurar um movimento plebeu urbano que vai lutar no século XVI, XVII e XVIII contra o assalariamento. Antes da configuração do movimento operário, plenamente ao longo do século XIX na Europa e depois nas Américas e ao longo do XX mundialmente, vai ocorrer a luta contra o trabalho assalariado, contra a imposição da disciplina do trabalho. Porque, por exemplo, onde havia no século XIV, XV, XVI, e até nos primórdios do XVII, na Inglaterra e em outras regiões da Europa, mas peguemos o caso do país onde começa realmente a história do capitalismo, a Inglaterra. Nós vamos perceber que onde havia as chamadas terras comunais, propriedades de uso comunal de determinadas comunidades de trabalhadores,
de agricultores, melhor dizendo, vai começar a privatização, a configuração de uma expansão de relações mercantis e de propriedade privada capitalista. E vai haver a luta contra isto. Assim como vai haver estabelecimento de manufaturas no século XVII, XVIII, para depois haver a grande revolução industrial no final do XVIII e início das primeiras décadas do XIX, vai haver uma luta contra esse assalariamento. Então, na Inglaterra do século XVII, por exemplo, tem muitas narrações que falam, e também músicas que contam, as baladas que se referem aos vagabundos, aqueles que não querem se submeter à disciplina do trabalho assalariado e que vão lutar contra o trabalho assalariado. Então, eles vivem como itinerantes, no máximo fazendo o que nós denominaríamos hoje popularmente os bicos aqui e acolá, mas não querendo se submeter a trabalhar numa manufatura, numa cidade inglesa, para determinado patrão, ou não querendo trabalhar numa propriedade rural, para um determinado aristocrata inglês. Então, há essa luta, seja dos campesinos, do campesinato, na Inglaterra e em outros lugares da Europa Ocidental, como também há a luta dessa plebe urbana, dessa camada de urbana. E há outro aspecto importante nessa democracia selvagem, os trabalhadores nos navios, porque os navios são essenciais nessa dinâmica da expansão mercantil capitalista. Não só na questão do transporte de mercadorias, da América para a Europa, da Europa para a América e também para a África, o transporte dos africanos escravizados das Áfricas para as Américas, mas eles serão importantes também na questão político-militar. E em um outro aspecto, também haverá a figura dos piratas. Muitos historiadores recentemente, como Marcus Rediker e outros, têm trabalhado essa questão, ou seja, uma radicalidade democrática que existe na luta dos piratas. Também, é claro que os piratas também são criminosos em vários aspectos, nós diríamos hoje, no sentido do uso da violência, do que no final eles também, de forma transgredindo a legalidade de então, eles querem se apropriar de bens, mas existe uma camaradagem, uma configuração de uma democracia pirata também. Ou seja, nos navios piratas, um tipo de democracia marítima dos trabalhadores, dos homens do mar, que é inusual na história daquela Europa moderna, ou que está em gestação da modernidade de então, no século XVII, XVIII. Então, por exemplo, há revoltas e motins de marinheiros, e aí falando seja da marinha, em termos da marinha de guerra, como a marinha mercantil inglesa e de outros países, trabalhadores escravos também fazem suas revoltas quando eles são levados das Áfricas para as Américas. Tudo isso é uma efervescência, onde também há um intercâmbio de valores, de significados culturais, de desejos. Portanto, vocês veem um mundo de misturas entre correntes africanas, europeias e americanas, no sentido das Américas. Esse fluxo extraordinário é que configura o que eu denomino, na esteira de inúmeros historiadores e pensadores dos últimos 30, 40 anos, pelo menos, o mundo atlântico. E, especificamente, eu penso essa questão de uma democracia selvagem do mundo atlântico entre o século XVII e XIX. Mas o importante é que essa democracia selvagem se encontra no século XIX com o que surge como um movimento operário, que vai se constituir em termos das grandes tradições revolucionárias que nós conhecemos como dentro da tradição marxista e anarquista. E aí começa um grande problema e uma grande questão que vai influenciar também abordagens político-teóricas. Porque o marxismo, e não por acaso, filho da Revolução Industrial, influenciado pelo esse imaginário social, e utilizo aqui o termo imaginário social no sentido de Cornelius Castoriadis, esse imaginário social que advém com a Revolução Industrial, com o capitalismo industrial, a classe operária industrial, o proletariado industrial, dentro da tradição marxista, do marxismo clássico, esse é o sujeito principal da revolução, da ação política revolucionária. E o anarquismo clássico, mesmo que namorado, às vezes,
por dar maior destaque a essa classe operária industrial e, conectado com ela, jamais vai perder conexão com outros grupos sociais, seja no seu discurso, na sua elaboração teórica, como na sua praxis política. Mas o marxismo e vai se configurando a partir da chamada Segunda Internacional, que tem um ano marcante, 1889. A partir da Segunda Internacional, a constituição dos partidos operários social-democratas e do movimento sindical, que tenderá a se burocratizar, configurando instâncias de dirigentes e dirigidos. Então vai começar a surgir um projeto do movimento operário, em especial na tradição marxista, que vai colocar a classe operária industrial, portanto, esse mundo variado que eu falei agora, de trabalhadores escravos, da plebe urbana, trabalhadores rurais, camponeses, isto vai ser colocado em segundo plano. Não que esse mundo vai acabar, esse mundo vai se transformar na dinâmica do século, ao longo do século XIX nas Américas, na Europa, mas não acaba. O campesinato não acaba na Europa ao longo do século XIX, mesmo que em vários países ele diminua radicalmente, como no caso da Inglaterra. Mas ele não acaba. Ao contrário do que os clássicos marxistas às vezes chegavam a enunciar. Portanto, haverá uma dinâmica política de controle, vamos dizer, das manifestações políticas na Europa Ocidental, no sentido da configuração de um partido, da configuração do movimento sindical, e, portanto, a partir daí, a classe operária industrial é o sujeito principal, porque é o sujeito que tem a ver com a atividade principal, segundo o marxismo clássico, dos humanos, que é o trabalho. E no mundo do capitalismo industrial, o trabalho industrial. Esse é o trabalho por excelência. E essa é a essência por excelência das relações sociais na modernidade. Então, é a partir do trabalho dos seus sujeitos, os trabalhadores, e em especial da classe operária industrial, que vai ocorrer a emancipação, nessa visão marxista clássica. Então, toda essa democracia selvagem do mundo atlântico, as camadas populares urbanas que não estão na classe operária industrial, que fazem parte de um mundo dos trabalhadores, mas um mundo mais vasto que a classe operária industrial, em termos urbanos, que a gente pode falar até de classes populares, alguns denominariam as classes perigosas no século XIX, início do XX da Europa. A plebe urbana, as camadas populares urbanas nas Américas, em cidades como Nova York, ou Rio de Janeiro, ou Salvador, ou Havana, há trabalhadores escravos, mas há libertos, há inúmeras ocupações, aqueles que vivem entre a ocupação e a não ocupação, os chamados vadios, os vagabundos, o que querem burlar, portanto, a imposição de uma disciplina de trabalho assalariado, que continua ocorrendo na Europa Ocidental ao longo do XIX, apesar de toda a expansão do capitalismo industrial ao longo do XIX. O mundo dos pobres urbanos, portanto, e assim como o mundo dos pobres e dos camponeses, trabalhadores rurais, assalariados ao longo do século XIX e início do XX. Esse mundo que escapa, portanto, da caracterização da classe operária industrial, esse mundo é um mundo que não cabe dentro desse esquema do marxismo clássico. E mais, o marxismo clássico vai ao encontro desse disciplinamento, no sentido de que a pauta política é dada pelo mundo do trabalho. Ora, o imaginário capitalista é que consagra o trabalho, e na sua forma moderna, o trabalho assalariado, como algo que define a própria cidadania. Então, o movimento operário, lutando contra o capital, ele vai se domesticar, vai ser domesticado numa dinâmica muito rica, interessante e contraditória, no sentido de que ele começa a renunciar ao questionar o estatuto do assalariamento, que ele vai começar a não questionar o Estado e, portanto, ele vai submergir a um processo de disciplina capitalista. Então, vocês vejam bem, o movimento operário clássico, ele emerge uma dinâmica de luta social que, ao mesmo tempo, vai ser incapaz ou vai entrar numa configuração tal que não, vamos dizer assim, não vai questionar a partir de certo momento no século XX a ordem capitalista.
Ou seja, vamos lutar por conquistas, por direitos, vão ser conquistados vai ter inúmeras conquistas, inúmeros direitos sociais, políticos, a expansão do próprio sufrágio universal ao longo da segunda metade do XIX e nas primeiras décadas do século XX, mas já não vai haver mais o questionamento do assalariamento, portanto, da própria núcleo do imaginário capitalista, o trabalho assalariado, e não vai se questionar o próprio Estado. Então vai haver uma burocratização do movimento sindical, e é claro, a gente sempre deve também levar em conta que há um movimento, por outro lado, do sindicalismo revolucionário, que está vivo no final do XIX e em expansão ao longo das primeiras décadas do XX, em alquimia, numa dinâmica complexa com várias correntes anarquistas, e daí a denominação anarco-sindicalismo, que questiona o assalariamento, que questiona o Estado, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ter uma relação de enamoramento com essa ética e com esse imaginário do trabalho. Ou seja, o trabalho não é questionado plenamente, radicalmente, já por essas correntes operárias anarco-sindicalistas, podemos dizer. Porque a partir do trabalho, nós queremos libertar o trabalho do domínio do capital da burguesia. Mas nós não queremos nos libertar do trabalho. E a grande questão de uma crítica revolucionária ao capitalismo é irmos além do trabalho na sua noção moderna. É irmos além do trabalho. Portanto, algo nuclear dessa democracia selvagem são manifestações que questionam não só o trabalho escravo, como também o trabalho assalariado. Ou seja, nós não queremos ser assalariados. Nós não queremos sermos reduzidos à condição de trabalhadores. Nós não queremos ser cidadãos trabalhadores. Porque na modernidade, e a democracia moderna nas suas formas hegemônicas, ela iguala cidadão trabalhador, cidadã trabalhadora. Tanto que as lutas do movimento operário vai se configurar nesse sentido, a expansão dos direitos do cidadão enquanto trabalhador. E aí é um seu limite. Se consolidam conquistas importantes, a diminuição da jornada de trabalho, a expansão, como eu falei agora há pouco, do sufrágio universal, mas é tudo dentro de uma dinâmica que é a dinâmica do Estado moderno de direito do capitalismo, do Estado moderno capitalista, da democracia representativa capitalista. Ou seja, nós lutamos já num terreno delimitado, onde nós aceitamos o trabalho no sentido moderno capitalista, onde nós aceitamos a representação e o Estado dito democrático de direito moderno. E a democracia selvagem tinha essa potência de subversão, inclusive por esse elemento também que eu falei anteriormente, que é o lúdico libertário. Porque o lúdico libertário, essa questão da festa, da dança, é muito importante. Por quê? Porque é uma manifestação de um questionamento ao trabalho. Os seres humanos, nós humanos, não existimos para trabalhar, para servir o Estado, para servir o capital, ou então no socialismo real, para servirmos ao Estado proletário, que não é um Estado dos trabalhadores, na prática efetiva histórica, é um Estado burocrático, onde os que dirigem a burocracia estatal partidária nos dirigem. Mas, enfim, o lúdico libertário tem a ver com isso, o questionamento ao trabalho, nesse sentido moderno, capitalista. Nós queremos viver plenamente, e queremos dar outros sentidos para as nossas vidas, nós não queremos ser reduzidos ao trabalho, à condição de trabalhadores como nós somos, entre outras condições sociais históricas nucleares. Nós não queremos ser reduzidos a essa condição de trabalhadores, nós queremos ir além. Então isso é um legado importante dessa perspectiva democrático-selvagem plebeia do mundo atlântico. A vadiagem, não é à toa que tem um samba famoso, que o Candeia, um grande sambista, carioca do século passado, dizia, falando da grande Clementina de Jesus, grande sambista: não vadeia Clementina, eu fui feita para vadiar, para vadiar, para vadiar. A ideia da vadiação no sentido do brinquedo, da alegria. E não é à toa que quando há a abolição da escravidão em 1878, em várias localidades do Brasil, houveram vários dias, em algumas localidades até semanas, onde os ex-escravos fizeram batuques, que apavoravam os ex-senhores, com o fim da escravidão eram ex-senhores, porque diziam, eles não param de fazerem festa. Então, a afirmação de um mundo onde, sim, nós vamos plantar, nós vamos colher, mas por que nós temos que plantar para algum senhor, ou para um proprietário privado, para um capitalista?
Por quê? Porque no plantar não quer dizer trabalhar, porque o que nós designamos, por exemplo, alguém me traz água aqui, ou eu faço isso aqui, qualquer movimento, por exemplo, de eu enunciar uma ideia, de eu dar uma aula, fazer uma palestra, isso é trabalho dentro da mentalidade do imaginário moderno capitalista. Porque eu posso escrever um livro, dar uma aula, sem ser trabalho. Isto é trabalho porque assim é constituído historicamente dentro das sociabilidades do nosso mundo moderno capitalista. Portanto, outro mundo histórico-social pode não haver trabalho nesse sentido, onde todas as atividades mais importantes, ou designadas como mais importantes, são determinadas como trabalho. E dentro dessa dinâmica moderna capitalista, como trabalho assalariado, o assalariamento universal. Portanto, esse legado do lúdico libertário, que tem a ver com a afirmação da alegria, festas, música, dança, religiosidade, encontrando-se com essas revoltas populares, esses motins, esses processos que ocorrem também nas revoluções do mundo moderno atlântico, configuram esse amplo caleidoscópio de uma cultura política democrática radical do Atlântico, onde essas camadas populares urbanas e rurais, em metamorfose contínua nas suas condições sociais, foram capazes de serem sujeitos de sua história, foram capazes de romperem, parcialmente, é claro, formas de dominação colonial-escravistas imperiais e capitalistas, foram capazes de, depois da constituição dos Estados Nacionais, ao longo do século XIX e início do XX, na Europa e nas Américas, de questionarem às vezes esses Estados Nacionais e antagonizarem com suas aspirações. Nós poderíamos falar também de outras experiências que remetem a diálogos com as comunidades, no caso, indígenas, mas não indígenas, ou ameríndias, não no sentido daquelas coletividades que não tinham Estado, ou que eram contra o Estado, como diria o Pierre Clastres, mas comunidades que tinham formas comunais, mas que se relacionavam com organizações até de impérios ameríndios, como no caso no México, quando chegaram os espanhóis no século XVI, os astecas. Porque estou falando agora que também eu falo de uma democracia selvagem que entra o século XX. E aí vou falar da Revolução Mexicana, que é outro episódio que a filosofia política ocidental raramente menciona. A Revolução Mexicana, no que tem de mais radical, o zapatismo, Emiliano Zapata, um líder importante da Revolução Mexicana, ela retomava a aspiração da propriedade comunal, que era um diálogo, ou era uma ideia de uma restauração, ou de uma renovação dessa ideia de uma gestão comunal da propriedade rural. Num mundo, então, predominantemente rural, como era o México do início do século XX, isso é radicalmente importante. Portanto, se antagonizava ao domínio dos latifúndios. E uma das grandes instituições de latifúndio, que eram donas de grandes extensões de terras, latifúndios no México, era a Igreja Católica. E os proprietários privados, que eram o núcleo da classe dominante mexicana de então. Então, o ejido, que era dessa denominação que vem desse mundo pré-hispânico, dos ameríndios que existiam no que seria um Estado mexicano no século XIX e XX, essa herança, essa noção do ejido, da propriedade comunal coletiva, dos campesinos, do campesinato, essa aspiração é retomada pelo zapatismo, pelo Emiliano Zapata. Vou dizer, o zapatismo original do início do século XIX, na Revolução Mexicana. Claro que essas aspirações serão derrotadas. Claro que, parcialmente, a dinâmica do Estado mexicano revolucionário absorverá essas aspirações e realizará, em especial na década de 30, uma reforma agrária no México, mas não nos termos tão radicais como se colocavam por esses movimentos, ou por esse movimento identificado pela liderança importante de Emiliano Zapata. Sem falarmos que também há aí a presença, nessa Revolução Mexicana, de grupos anarquistas e da própria figura de Ricardo Flores Magón, importante anarquista mexicano.
mas também participa da democracia selvagem no século XX, por exemplo, os campesinos, trabalhadores assalariados rurais e operários na Revolução Espanhola. Porque a Revolução Espanhola não só tem um núcleo nos centros urbanos, como em Barcelona e outras cidades, e em termos do operariado, da autogestão das fábricas e unidades de trabalho urbano, mas também no mundo rural. A gestão coletiva no mundo rural é importante na Revolução Espanhola. E aí é o encontro da tradição anarquista com essa democracia selvagem que remete a formas comunais de trabalhar a terra, que é uma tradição campesina europeia de séculos e séculos, em muitos casos até milenar. Portanto, é importante falarmos de uma democracia selvagem no mundo atlântico. Vejam bem, ela tem múltiplas faces e ela, em vários momentos, entra no século XX em processos históricos tão importantes como a Revolução Mexicana da década de 10, quanto a Revolução Espanhola de 36 e 37. Eu agora vou encerrando, dizendo que essa exposição de hoje minha tem profundas conexões com a importantíssima do dia 20. Eu falo importantíssima porque dia 20 o núcleo vai ser o fenômeno histórico mais importante da história desta cidade, deste estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ou seja, eu vou falar do fenômeno histórico que é o núcleo da história brasileira, pelotense e do Rio Grande do Sul. E, ao meu ver, e várias figuras, pensadores dos últimos 30 anos, e até bem mais do que os últimos 30 anos, o Paul Giraud, o C.L.R. James e outras figuras colocam como um dos eventos mais importantes da história moderna e da história da humanidade. Um grande historiador afro-norte-americano, o W. Du Bois, dizia, do século, que nasceu em 1865 e faleceu em 1961, Du Bois, ele dizia que é um dos maiores eventos, se não o maior da história humana nos últimos 2000 anos. Sem dúvida nenhuma, ele não está exagerando, que eu me refiro, é claro, à escravidão do Atlântico, que 12 milhões de seres humanos são trazidos como escravos para as Américas e chegam vivos nas Américas 10 milhões e meio. E 4 milhões e meio no Brasil. Portanto, é o evento fundador da civilização brasileira, do Brasil, é o evento fundador dessa cidade e é um dos maiores eventos da história humana. Para compreender o mundo atlântico, porque é um evento que configura e constitui nuclearmente o mundo atlântico. Portanto, dia 20 eu vou falar de algo que tem muito a ver com a questão da democracia selvagem, porque é o evento fundador do mundo atlântico, que é a escravidão moderna, a escravidão do Atlântico. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Então, vamos abrir para algumas questões. Sim. Tu falaste a respeito da Revolução Vitoriosa do Haiti. Eu vejo assim, eu vejo ela vitoriosa em parte, não completamente, porque a França cobrou uma dívida, né? A França ela não aceitou, assim, pelo menos que eu sei, um pouco eu sei de história, é de que foi cobrada, o Haiti teria a independência, entre aspas, mas o Haiti já nasceu com uma dívida externa com relação à colônia, à França, né? E aí, então, eu vejo que não foi uma vitória completa, então, porque muito do que o Haiti é hoje, não só o Haiti, o Brasil, todo esse lado do Atlântico, os países colonizados, eles nasceram já com uma dívida externa que eu vejo como a raiz dessas mazelas, a raiz de toda essa miséria que a gente vive hoje começa daí, né? Porque, na realidade, até eu me lembrei daquele livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, em que ele explicita isso, né? Porque o mundo, o dito primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, eles só são primeiro mundo porque exploram aqui, né? Não existe aquela relação ganha-ganha, é uma relação ganha-perde. A Europa e os Estados Unidos ganharam as custas daqui, né? A custa do Haiti, do Brasil, do Uruguai e de outros tantos. Então eu acho que para tentar modificar essa situação teria que se fazer uma auditoria, que alguns países como o Equador está fazendo, né? Uma auditoria não pagamento, chama até de calote. Acho que é um termo que não cabe, é um termo até usado pelas forças conservadoras, né? Dizer que
país está dando um calote, não está pagando a dívida externa dele, quando na verdade essa dívida foi contraída de uma maneira injusta. Então, isso nesses protestos, eu vejo que ninguém levanta essa bandeira de uma auditoria pública, né? Fazer uma auditoria tanto da dívida externa quanto da dívida interna, que o grande mal, eu vejo assim, ó, 40% do PIB, que é a riqueza produzida no Brasil, vai para a produção de dívida, enquanto se luta por uma migalha, que é 10% para a educação, se luta por 4, 5% para a saúde, 40% vai em questão de juros e dívidas e a amortização de dívida. Isso eu vejo uma relação direta com essa história, né? Porque essa má distribuição da riqueza, ela vem desde esse período colonial. Então foi uma relação que eu fiz assim, quando falasse a respeito dessa vitória dos escravos no Haiti. Eu vejo assim também, né? É uma relação que parece até assim, mas é difícil de ter uma relação, por exemplo, boa. Alguém que é de esquerda tem uma relação boa com a Europa. Por exemplo, vendo que a Europa continua com essas práticas, a União Europeia continua com essa propagandeando o neoliberalismo. Basta ver a situação da Grécia, da Espanha. Bom, então, eu acho que uma coisa teria que se mudar, né? O que tu coloca, eu concordo no aspecto seguinte. É verdade que quando eu falo a Revolução Haitiana não foi vitoriosa plenamente, sim, a Revolução Francesa não foi, porque é uma democracia selvagem, há grupos e exigências de uma perspectiva muito mais radical. Elas foram parcialmente, isso é correto. Tem razão, o Haiti surge com a dívida. A dívida externa é um problema, sem dúvida, mas veja bem, a questão não é nós ficarmos na Europa ou não, é o capitalismo. Então, temos que questionar o capitalismo, que é uma instituição muito mais ampla, e aí vem a questão do imperialismo, sem dúvida. O Eduardo Galeano não é uma boa fonte, esse livro é fraco, vamos ser bem claro. As veias abertas são muito cultuadas, mas é um livro fraco, é um livro de uma visão superficial sobre a história da América Latina. Os fatos centrais é o seguinte: há uma experiência colonial escravista problemática para os países da América Latina, sem dúvida. Há uma desigualdade em termos dos estados nacionais, e onde os Estados Unidos é uma potência hegemônica no capitalismo, sem dúvida. Mas nós temos que questionar, questionar o capitalismo como conjunto civilizatório. Portanto, não me interessa a potência, por exemplo, o Brasil é uma potência hoje, a realidade do capitalismo contemporâneo, o Estado brasileiro e as grandes empresas capitalistas brasileiras, existe uma relação neocolonial, sim, neoimperialista com o Paraguai e com outros países. Então, efetivamente, o Brasil hoje, pela dimensão da economia capitalista brasileira, o Brasil hoje efetivamente coloca relações imperialistas, por exemplo, com o Paraguai, para ficar só aí com a Bolívia, e aí vamos. Pela dimensão da economia capitalista brasileira, que é muito maior que da própria Argentina. Ou seja, a economia capitalista brasileira perde para os Estados Unidos, nas Américas, e só, em termos da sua dimensão, seu agregado econômico. Então, nós temos que questionar a questão da civilização capitalista. E questionar a partir de qual a perspectiva? A que eu defendo é do autogoverno, é da liberdade, igualdade de direitos e poder de todos os seres humanos. Por isso eu concordo contigo, tens razão quando tu falas que a Revolução Haitiana foi parcialmente vitoriosa. Mas esse parcialmente é muito importante. Ou seja, é a primeira vez que escravos, e no caso da experiência moderna deles, escravos africanos em sua grande maioria, que a grande maioria não eram nascidos ali, nas Américas, naquela região, mas sim eram vindos das Áfricas, eles foram capazes de romper o domínio colonial e derrotar os maiores exércitos da época. O exército francês do Napoleão mandou tropas para combatê-los, foi derrotado. O exército inglês também foi derrotado. Essa é uma grande vitória. Claro, uma dívida enorme, tens razão, com a França, que atou política e economicamente o Estado haitiano. Isso é um problema enorme. Agora, e isso que configura uma vitória que foi parcial, mas efetiva. Mas a Revolução Norte-Americana também é uma vitória parcial, porque, claro, os Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra, mas a perspectiva democrático-radical que havia naquela revolução, e vocês estudando profundamente a Revolução Norte-Americana da Independência, vocês vão constatar, há uma exigência em alguns movimentos democráticos naquele processo pelo fim da escravidão. Eles não são vitoriosos,
A República Norte-Americana é uma república, como eu falei, escravista. A escravidão não foi destruída. Ela vai ser destruída por um fato que é uma revolução. A gente pode denominar de revolução a Guerra Civil Norte-Americana. A Guerra da Secessão é o evento que acaba com a escravidão nos Estados Unidos. Portanto, são vitórias parciais, mas são vitórias importantes. Jarbas, eu tenho uma... bom, penso que tu articula basicamente 3 teses para construir a tua reflexão, segundo o que eu posso compreender. E a partir da articulação dessas 3 teses, tu chega basicamente a 3 conceitos, e eu vou te perguntar se é isso, né? Então, a primeira tese seria: toda a Europa sofre uma renovação econômico, social e política por causa das Américas. Então, os séculos 16 ao 19, tu tens Revolução Industrial, a Revolução Francesa, etc., né? Ou seja, há um rebote sobre a própria Europa. Um bumerangue. Segundo, a escravidão, ela se torna uma espécie de rizoma, ou a gente poderia dizer o que está em toda parte e que unifica, com o tempo, o passar do tempo, as 3 Américas, né? E, evidentemente, o mundo atlântico. E que vai dar um processo que tu chamas, então, de lúdico libertário, um primeiro conceito formado no teu pensamento. Depois, no próprio processo da democracia, que vem dos gregos, um rompimento devido às Américas, né, e ao mundo atlântico, um rompimento com a escravidão, o que diferencia, então, da democracia grega, e um questionamento profundo do trabalho, tanto do trabalho escravo quanto do trabalho assalariado. Bom, tudo isso com a chamada democracia selvagem plebeia. Então, quais são os 3 conceitos que eu vejo que o teu pensamento está articulado? Um que tu tocasses hoje, que é a questão do lúdico libertário. Um que tu vais tratar na semana que vem, que é a escravidão do Atlântico, né? Então, a escravidão do Atlântico, o lúdico libertário que vem a partir daí, e um tema que é posterior, caro também à tua reflexão, que são os aspectos da escravidão. É isso? Como é que se articulam essas, de uma forma um pouco mais clara, conforme tu mesmo articula? Né? Acho que o Luiz foi muito feliz, captasse bem a articulação que tem a ver com o conceito do lúdico libertário, ou seja, as manifestações que geralmente uma visão contemporânea, dança, música, seriam colocadas no domínio do estético, da cultura popular, tem uma significação política no mundo atlântico profunda, ou seja, como antagonismo à glorificação do trabalho, ou seja como trabalho escravo, ou como trabalho assalariado e outras formas de trabalho e serviço, por exemplo, a servidão na Rússia, mas o que eu falei, o trabalho servo por contrato, que houve muito no século XVII, especial na América de colonização britânica, ou seja, o lúdico libertário, portanto, configura um conceito que trabalha com essas manifestações que questionam esse imaginário capitalista de culto ao trabalho, nas suas diferentes manifestações de trabalho escravo, assalariado e outros. A democracia selvagem plebeia, como uma configuração democrática que faz parte do mundo moderno, mas não é redutiva à democracia moderna, porque geralmente se fala da democracia antiga e moderna. Há um livro do importante historiador que trabalha sobre a Grécia e a Roma antiga, o Moses Farney, que é Democracia Antiga e Moderna. É um livro editado há alguns anos pela editora Graal, se não me engano. Portanto, eu coloco que a democracia moderna é muito mais complexa do que se pensa e que ela é tramada por lutas sociais que questionam esse valor do capitalismo, do trabalho no sentido moderno, assalariado, mas também escravo e outros, e que essa democracia selvagem plebeia articula, como tu fala, vamos dizer, o mundo atlântico dos dominados, questionando o poder do Estado e o poder do capital, e a própria experiência colonial escravista, portanto, fazendo uma junção, o mundo atlântico tem a ver com as Américas, as Áfricas, as Europas, e o Brasil está no centro dessa história, o Atlântico Sul. Portanto, aí tem o conceito de lúdico libertário, democracia selvagem plebeia, e também a noção dos espectros da escravidão, que são o legado desse mundo atlântico tramado a partir da escravidão colonial, e de uma escravidão que no nosso caso não é só colonial, ou seja, o Estado Nacional Brasileiro surge a partir de 1822, no século XIX, e vai até quase o fim do século XIX, quase batendo as portas do XX, é um Estado liberal e escravista. Nós temos uma Constituição
escravista. Nós temos um Estado nacional, já não é mais um domínio colonial de Portugal, ou seja, nós surgimos como um Estado escravista. E isso eu vou examinar com um outro aspecto. A partir de 1831, nós assinamos uma lei que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. O Império Brasileiro assina. Entre 1831 e 1851, mais de 700 mil seres humanos entram ilegalmente. Ou seja, a grande expansão da escravidão, baseada em mais de 700 mil seres humanos, é baseada numa ilegalidade. Nós somos um Estado que surge como um Estado pirata. Essa é uma questão transcendental para pensar a história brasileira e para pensar esta cidade. Porque parte da expansão da economia do charque, das charqueadas escravistas, tem a ver com isto também. Portanto, a ilegitimidade da história oficial de Pelotas, ou da riqueza como foi acumulada aqui, é dupla, porque ela feria a própria ordem legal do Estado brasileiro, porque milhares, ou seja, muitos daqueles que trabalharam nas charqueadas, no seu auge, e o auge é década de 50, 40, 50, 60, 70, esse auge são ou escravizados legalmente, ou o filho ou neto de alguém escravizado legalmente. E o núcleo da escravidão brasileira, que tem a ver com o café do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, que é a base do desenvolvimento que vai ser nuclear para a expansão industrial brasileira no início do século XX, a partir do século XX, todo esse capital nuclear que vem do café tem a ver com essa expansão, baseada em mão de obra que entrou ilegalmente, segundo a nossa própria ordem legal de então. Então, realmente tens razão, é uma constelação conceitual que afirma que o nosso mundo, não só do Brasil, mas o mundo da modernidade ocidental é configurado a partir dessa experiência que tem a ver com o mundo colonial escravista. Inclusive, eu citei rapidamente a própria questão da cultura popular do século XX, ou seja, os mais importantes gêneros musicais do século XX, o jazz, o blues, o samba, o choro, a música afro-cubana, o que é de mais rico musicalmente do século XX nas Américas, tem a ver nuclearmente com a experiência da escravidão atlântica. Isso aí, vamos dizer, aí eu chovo quase no molhado, né? É quase, como diria o Nelson Rodrigues, um óbvio ululante, que o que é de mais importante musicalmente e mais amplamente, culturalmente, as mais importantes danças populares das Américas, e em especial da América de língua portuguesa, o Brasil, tem a ver com a experiência do tráfico de escravos, com a experiência da escravidão atlântica. Então, tu pegasse muito bem, é uma articulação, e tem a ver também com essa noção que eu trabalho, os espectros da escravidão, que remetem tanto ao legado negativo, às desigualdades, o autoritarismo profundo na sociedade brasileira, que tem a ver nuclearmente com uma cultura política que é tramada a partir de relações escravistas, ou seja, a modernidade, o Estado brasileiro, tudo isso surge a partir da escravidão. A civilização brasileira, que é um termo do historiador Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, a civilização brasileira é fundada a partir do trabalho escravo. Então, para a gente compreender, por exemplo, o destino das populações indígenas no Brasil, seja quando elas eram escravizadas no mundo colonial português, nas Américas, seja quando elas não foram escravizadas, a gente também tem que levar em conta a dinâmica da escravidão, no seu sentido mais amplo, porque tudo está envolvido com essa dinâmica. É a partir daí que nós somos formados. Então, essa é uma tese forte que eu desenvolvo dialogando com historiadores como Luiz Felipe Alencastro e outros. Então, tu fizesse muito bem o apanhado que os meus movimentos conceituais pensam articuladamente em termos do lúdico libertário, da democracia selvagem plebeia do Atlântico, dos espectros da escravidão, tudo isso tendo como pano de fundo o mundo atlântico. Bem, eu acho que vamos encerrar por aqui hoje. Então, daqui a 15 dias nós voltamos com esse tema que vai, então, penetrar na nossa própria cidade, né, a partir desse toda essa reflexão que o Jarbas vem construindo, cujo núcleo, então, a gente poderia dizer que está centrado na escravidão,
do legado da escravidão. Então, nos encontramos daqui a 15 dias. Muito obrigado pela presença de vocês e até lá.